Voltamos com o programa Despertar da Consciência. O tema do programa de hoje, tudo cresce e evolui. Seu Sebastião, antes do intervalo, nós falamos também sobre crianças índicos, crianças cristais. É a mesma coisa? O que significa cada uma delas? A criança índico ela é mais intelectualmente evoluída e moralmente ainda falta muitos detalhes. A criança cristal ela já vem moral e intelectualmente mais evoluída às vezes do que os próprios pais. Então por isso com a criança cristal basta criar as condições que ela consegue quase que navegar sozinha por si mesma. Mas a criança índico precisa de muitos cuidados porque com a inteligência ampliada e a falta dos valores para nortear a sua conduta, ela pode se perder. E ambas são partes integrantes da nossa própria consciência. Então, a maioria das crianças índicos e cristais que estão retornando ao cenário são parte da essência consciencial, às vezes, dos habitantes que aqui já se encontram. Porque o espírito se manifesta em mais de um corpo, em mais de um lugar simultaneamente. Isso ainda é polêmico para o nosso meio, mas se alguém não quiser acreditar nisso, isso não vai fazer diferença. Imagine que são seres que estão vindo de outros planos. Só que Joana de Ângeles afirma, na obra Vida, Desafios e Soluções, que todas as criaturas são multidimensionais. E a ciência, há pouco tempo, flagrou 4 fótons em 4 dimensões. E flagrou ainda que o fóton número 1 tinha um caso com o 3, que estava em outra dimensão. Que o 2 tinha um caso com o da 4ª dimensão. Mas percebeu que todos eles se relacionavam, ou seja, cada um deles estava em 4 dimensões diferentes. Um fóton. Se a mesma lei que rege o micro rege o macro, no mínimo o espírito pode estar em várias dimensões simultâneas, em vários universos simultâneos, existindo em várias realidades. E como nós sabemos nas obras de Leon Denis, nas obras de Gabriel Delany e de vários outros estudiosos, e mesmo nas obras de Kardec, e agora em outros luminares, que nós podemos trocar as personalidades. Se a personalidade que está no comando nesse instante no planeta Terra, uma outra personalidade pode estar em uma outra dimensão, num outro lugar. E às vezes eu posso trazer uma de lá para cá e levar a daqui para lá. E isso acontece e está acontecendo cada vez mais amplamente em nosso plano. Então, o voltar ao orbe terrestre dessas crianças índicas cristais são estados conscienciais dos indivíduos que aqui se encontram para a sua própria mudança, porque Bezerra de Menezes foi muito claro. A mente do Cristo está se aproximando do planeta. E depois, num outro momento, Jesus está voltando no comportamento de cada um. Se somos células do corpo do Cristo, Ele está trazendo novos conteúdos, porque nós manifestamos a sua própria realidade. É como se Ele estivesse reencarnando novos conteúdos a partir da nossa consciência, já que nós expressamos as suas partículas conscienciais de uma forma mais abrangente, se assim podemos dizer. Falando ainda de crianças índicos e cristais, como podemos reconhecê-las? É muito fácil reconhecê-las, porque a criança cristal, ela já vai trazer uma conduta moral e intelectualmente e já começa assim, transmitir valores para os pais e para o próprio meio onde ela se encontra. Então ela já nasce praticamente pronta para o cenário. E a criança índico, ela já tem uma perspicácia, uma sensibilidade de perceber as coisas no alto e principalmente os nossos pontos fracos e às vezes nos manipular com muita facilidade, porque o intelecto está muito avançado. Só que se não tivermos o cuidado e acharmos bonitinho aquilo que ela faz com aquela capacidade intelectiva ampliada, ela se perde logo de início, já logo no começo. Porque ela faz uma coisa destruidora por conta daquela inteligência e nós achamos simplesmente bonito. E ao invés de colocar os valores para que ela possa nortear a sua conduta, nós aplaudimos e daqui a pouco ela se transforma no marginal, inclusive. Então ela pode se perder. Por isso um cuidado maior com as crianças índicos e às vezes uma facilidade maior de ser um pai de uma criança cristal e os benefícios que teremos. Mas precisamos ter o cuidado devido tanto num quanto no outro caso. No mínimo, os pais de uma criança cristal embarcar na sua espaçonave e avançar também, não perder tempo. E os pais de uma criança índico buscar os valores morais e crescem com isso e auxilia o seu próprio visitante. Para ficar mais claro,
Tem como o senhor dar exemplos Tem. de crianças índicos, de como os pais devem se comportar e os familiares, e da mesma forma com as crianças cristais? Tem sim. A criança índico, por exemplo, ela mataria com facilidade um animal. Mesmo porque ela tem um intelecto. Então, às vezes, até por uma certa maldade. E uma criança cristal, ela defenderia os animais. Como nós vemos 2 vídeos que estão na internet, um caso da mãe que vai colocar um estrogonofe de polvo para a criança cristal se alimentar. Ele fala, mas mãe, polvo tem cabeça? Tem, filho, mas aonde está a cabeça desse polvo? Porque ele viu ali só um tentáculo. Né? Aí ficou no mar, quer dizer, se ficou no mar, estaria um tentáculo, o polvo ainda estaria vivo e ainda daria para ingeri-la aquele pedaço. Não, ficou lá na peixaria. Então ele morreu. E o polvo é um animal. E eu não como carne de animal. E aí foi falando, animal é isso, animal é aquilo. Agora o arroz eu vou comer. Então está ali, literalmente, uma criança. E uma outra falando para a mãe, né, desse respeito à vida em toda parte, falou, Deus, ou melhor, Jesus falou isso na minha mente. E uma criança que não teria como aquilo ser uma invenção. E falou na sua mente também, falou na mente de todo mundo. Então ali está uma criança cristal em 2 estados, uma menina e um menininho. E nós vemos a criança índico com essa cabedal intelectual maior e às vezes com a violência já de pequeno, não é por ser primitivo, ela tem o intelecto e falta o respeito à vida no seu sentido geral. Então ela pode decolar com facilidade, mas precisamos norteá-la com maior cuidado. Então ela já teria uma facilidade de agressão aos próprios pais desde o momento inicial, né, com certas condutas, às vezes até bofetadas, a gente vê alguns pais tomarem desde cedo, e a outra já é o contrário, já receberia uma carícia, mesmo sendo maltratada às vezes pelos pais. Ela não reagiria como a cristal, o índico reagiria ou até expressaria de forma mais amena em qualquer situação. Entendi. Tudo que existe tem uma substância, e como é essa substância? Então, tudo que existe são expressões de Deus, como dizia Spinoza. E na visão da filósofa Viviane Mosé, quando ela fez um programa no Fantástico, uma época, chamado Ser ou Não Ser. Então ela falava, lembrando Spinoza, Deus não criou o mundo, Ele é o mundo. Eu, você, todos nós somos expressões de Deus. Então tudo que existe, além de ser fascículos ou partículas dessa consciência divina, como está também na codificação, quando na questão 144 do Livro dos Espíritos, né, Kardec interroga o que seria a alma do universo, quer dizer, a alma do todo. O princípio da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Então, em tudo que existe, existe o princípio da vida e da inteligência, que é Deus. Quer dizer, Deus é tudo que existe, ou tudo que existe está em Deus. Tá. Falando de Deus, Deus precisa de nós, assim como nós precisamos dele? Segundo Leon Denis, sim, porque ele se experimenta através da natureza, e a natureza somos nós. Então, nós somos tão necessários a ele, porque nós somos expressões da sua consciência, quanto ele é nós, porque sem ele nós não existiríamos e não saberíamos nos conduzir. Tudo que existe está nele, então nós somos tão necessários a ele quanto ele a nós, na visão de Leon Denis. Então tudo é interdependente. Interdependente, não tem como desconectar coisa alguma em todo o cosmos. Se um de nós desaparecêssemos, Deus faltaria um pedaço, se fosse possível. Então ele não estaria, essa unidade não estaria completa. Por isso tudo que existe pertence a uma só unidade, uma só realidade, a quem chamamos Deus. Ok. Foi ótimo o programa de hoje. Vamos aos e-mails e contatos para sugestão, dúvida, e-mail despertar@tvmundomaior.com.br. Para quem quer se filiar ao Clube Amigos da Boa Nova, qual o contato? 0800 12 18 38. Filiando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, ele tem várias vantagens. Na realidade é um investimento. Se for na rede Boa Nova de rádio, ele pode fazer download dos programas que já foram ao ar. Eu não sei se aqui na TV Mundo Maior vai ser possível fazer isso pelo futuro, porque aqui eles fizeram uma coisa muito mais
grandiosa ainda, porque não dá para fazer com tudo. Aqui os programas são gratuitos. Então lá ele tem o acesso e aqui já tem o acesso gratuito, mesmo não sendo filiado. Mas por questão de consciência, saber o gasto que é tudo isso para chegar até você, quando eu fazer o download dos programas da galeria offline, entrar lá no www.tvmundomaior.com.br, vai estar tudo lá à sua disposição. Mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade e quiser nos ajudar, filie-se ao Clube Amigos, faça o download de tudo, esparrame a mensagem e nos ajude a ajudar você. Acesse também o site do nosso amigo Sebastião Camargo, www.sebastiaocamargo.com.br. Assista ao nosso programa pela TV Mundo Maior ou pela internet tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada. Até o próximo programa. Nós que agradecemos. Muita paz a todos. Gratidão eterna pela TV Mundo Maior, pela Fundação Espírita André Luiz, que nos dá a oportunidade, e a Deus acima de tudo. Amém. Um abraço. Até o próximo programa.